Você já se perguntou qual era o verdadeiro tamanho da Arca de Noé? Aquela misteriosa embarcação bíblica construída para sobreviver ao dilúvio que cobriu a Terra? Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante para descobrir a verdade por trás dessa icônica história. Prepare-se para ficar maravilhado, pois talvez haja informações que você nunca imaginou. A Arca de Noé, de acordo com as Escrituras Sagradas, foi uma enorme embarcação construída por Noé, o homem escolhido por Deus para salvar casais de todas as espécies animais do dilúvio global que inundou a Terra. Mas será que a história é apenas uma metáfora, ou há evidências reais desse evento épico? Ao longo dos séculos, várias expedições foram realizadas em busca da Arca de Noé, e algumas reivindicaram ter encontrado evidências. Desde o Monte Ararat até outras regiões montanhosas, arqueólogos e exploradores se lançaram em busca dessa embarcação milenar. Mas será que alguma delas encontrou a verdadeira Arca de Noé? Um dos maiores mistérios em torno da Arca de Noé é o seu tamanho real. Por séculos, acredita-se que ela fosse apenas uma embarcação pequena, mas novas pesquisas sugerem uma dimensão surpreendente. Estudiosos e arqueólogos aplicaram métodos científicos para estimar o tamanho da arca, considerando os relatos bíblicos e as características das espécies animais. Com base em todos os dados coletados, os estudiosos criaram modelos impressionantes que nos permitem visualizar a magnitude da Arca de Noé. Imagine uma embarcação gigantesca, com espaço suficiente para abrigar milhares de animais e provisões para sobreviver ao dilúvio. De acordo com o relato bíblico, Noé recebeu instruções para construir uma arca da madeira de gofer, com compartimentos e betumada por dentro e por fora. As medidas especificadas eram de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. A arca deveria ter uma janela e uma porta ao seu lado, e 3 andares, baixo, segundo e terceiro. Entretanto, mesmo com as dimensões exatas fornecidas na Bíblia, existem várias sugestões de tamanho para a arca. Isso ocorre devido a diferentes interpretações sobre a medida do côvado mencionado em Gênesis. O côvado é uma unidade de medida que era amplamente utilizada na antiguidade. Essa medida corresponde ao comprimento do antebraço de um adulto, do cotovelo até a ponta do dedo maior. Ao longo da história, devido à diferença de estatura entre os povos, o valor do côvado variou entre 43 a 56 centímetros. Muitos estudiosos acreditam que a medida mais provável para o côvado hebraico antigo seja em torno de 48 centímetros. Considerando essa medida, as dimensões aproximadas da Arca de Noé seriam as seguintes: comprimento de 144 metros, largura de 24 metros e altura de 14 metros. A arca possuía 3 pavimentos, totalizando uma área de aproximadamente 10.345 metros quadrados, o que resulta em um volume total de cerca de 50.168 metros cúbicos e capacidade para 13.960 toneladas. Essas medidas colocam a Arca de Noé na categoria de um navio de grande porte. Caso consideremos a medida máxima para o côvado, que não seria absurdo, visto que o côvado egípcio antigo tinha cerca de 55 centímetros, as dimensões da arca seriam ainda mais impressionantes para o padrão da época. A Arca de Noé poderia atingir 168 metros de comprimento, 28 metros de largura e 17 metros de altura, com um volume total de cerca de 80.000 metros cúbicos. Outro dado importante é que Gênesis parece indicar que a arca, totalmente carregada, afundou pela metade de sua altura na água. Metade da altura da arca equivalia a 15 côvados. Considerando a primeira projeção de tamanho, isso significa que a arca afundou cerca de 7 metros na água. Com tais dimensões, a arca teria tamanho suficiente para carregar toda a carga que lhe foi submetida. Estima-se que os animais tenham ocupado no máximo 56% de seu volume total. O restante de sua capacidade foi utilizado para armazenar alimentos e outras coisas necessárias para a sobrevivência das pessoas e dos animais. Independentemente do tamanho exato da arca, a história de Noé e da arca continua a despertar nossa curiosidade e imaginação, deixando-nos com questionamentos sobre essa fascinante narrativa. Johan Huybers, um carpinteiro holandês, teve uma iniciativa curiosa ao construir uma réplica em tamanho real da lendária Arca de Noé. Segundo Huybers, a embarcação respeitou as dimensões bíblicas descritas no livro de Gênesis, medindo 125 metros de comprimento, 28 metros de largura e 23 metros de altura. Surpreendentemente, essa imponente arca pesa cerca de 2.500 toneladas e tem capacidade para abrigar até 5.000 pessoas. O custo total da construção foi de 5,7 milhões de reais. Incrivelmente, a ideia para esse projeto grandioso veio em um sonho do próprio carpinteiro, Johan Huybers. Há 2 décadas atrás,
Johan, que é criacionista, teve um sonho vívido em que a Holanda estava submersa, uma reminiscência da história bíblica do dilúvio ocorrido no Antigo Testamento. Esse sonho serviu de inspiração para a concretização de seu ambicioso projeto. Inicialmente, Johan tinha o desejo de levar 3.000 pessoas na arca até Londres para os Jogos Olímpicos. Contudo, por questões de segurança, essa ideia não recebeu autorização do Corpo de Bombeiros. Atualmente, os planos para a réplica da Arca de Noé são mais modestos, com a proposta de transformá-la em um pequeno zoológico aberto a turistas. Os visitantes terão a oportunidade de aprender mais sobre as histórias da Bíblia e refletir sobre a importância da fé enquanto exploram essa impressionante embarcação. A história da Arca de Noé é um dos contos mais antigos e influentes da humanidade. Sua mensagem de sobrevivência, renovação e esperança tem tocado gerações ao longo dos tempos. Embora a verdadeira Arca de Noé ainda possa permanecer um mistério, sua história continua a despertar nossa curiosidade e imaginação. A grandeza da arca, independente do seu tamanho exato, simboliza a coragem e a crença na proteção divina. E assim, mesmo com muitas perguntas sem respostas, devemos continuar explorando o mundo e aprofundando nosso conhecimento sobre nossa fascinante história. Se esse vídeo edificou você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Se você quiser saber o que diz o maior capítulo da Bíblia, vou deixar esse vídeo acima para você assistir. Já do outro lado, vou sugerir que você assista o vídeo sobre quem é o profeta messiânico e qual sua importância.